nós tivemos o resumo do Lucas sobre a segunda parte que nós estudamos. Como falamos, o livro de Romanos ele acaba seguindo um certo degrau. Primeiro estudamos a condenação da humanidade, em que ele fala que todas as pessoas, não importa o credo, não importa o que fez, não importa as coisas boas que fez, inclusive, as pessoas, elas são condenadas. Por quê? Porque elas pecaram. E o pecado, um único pecado já era considerado algo ofensivo para Deus, algo repulsivo para Deus. Deus condenou Adão por causa de um único pecado. Quanto mais a nós, ele também fez a mesma coisa. Então, no primeiro trecho, estudamos sobre a condenação da humanidade. Todos nós estamos com o mesmo destino, a ira de Deus. No segundo momento, e o Lucas ele fez o resumo sobre isso, nós estudamos sobre a justificação. E a justificação é um tema muito importante, é o tema fundamental. Por quê? Porque obrigado. Ela é importante por quê? Porque sem a justificação não se chega a nada. Não se pode pular o processo da justificação. Sem Jesus, sem o que Jesus fez, nada é completado, nada é aperfeiçoado. Tudo se torna inválido. Eu vou para a igreja, sem Jesus não vale nada. Eu dou meus bens aos pobres, não vale de nada. Eu faço qualquer coisa, tudo se torna nulo. Porque o importante não é o que eu faço, mas é Jesus Cristo. Ele é o grande cabeça da igreja, e quando a gente fala isso não é uma simbologia, não é uma coisa de estrutura de uma empresa. É o fundamento. Ele é o motivo de nós existirmos, ele é o motivo de nós termos esperança. Ele é tudo, ele fez todo o trabalho. E é isso que a justificação fala. E sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos da fé. Sem fé tudo perde valor. Sem fé em Jesus Cristo, de que Ele pode nos livrar dos nossos pecados, não tem valor. Por causa disso, vem uma segunda pergunta, mas isso quer dizer que eu só preciso acreditar nele e eu posso continuar vivendo como eu estou? Não. E é agora que nós vamos entrar no nosso ponto. O tema justificação, que é o mais importante, eu acho que é o ponto fundamental para a igreja conhecer. Porque sem isso a igreja não tem como subsistir. A igreja continua pecando. As pessoas dentro da igreja continuam fazendo seus pecados, infelizmente. E é hipócrita quem diz, não peco mais. Agora eu já estou há 40 anos na igreja, agora já estou há 10 anos na igreja, agora já sou uma pessoa renovada. Tudo bem, você melhorou muito e você continua nesse processo de melhoramento. Mas às vezes no trânsito alguém atravessa você com o carro, daí você dá aquela buzinada, chama o cara de filho do Pacová e já saiu. E mostra que no final das contas, você continua sendo o mesmo ser humano pecador. Nós continuamos pecadores, continuamos pecando. A única diferença de nós para uma pessoa de fora é que nós sabemos que Jesus é Jesus. É que nós temos fé que Jesus pode libertar nossos pecados. Porque não vamos chegar a um ponto de santidade, a ponto de poder olhar com intrepidez para Jesus e falar, olha Jesus, fica aí no seu cantinho que daqui em diante eu trabalho. Agora sou eu que sou o jogador. Você já passou a bola aqui para mim até o meio de campo, agora é só eu chutar que eu levo o gol. Infelizmente nós não temos essa capacidade. Mas isso não representa que nós precisamos nos conformar com aquilo que nós estamos vivendo. Muito pelo contrário. Agora vem a terceira parte, esse terceiro degrau, que é o degrau da santificação. Vimos a condenação da humanidade, vimos a justificação através da fé de Jesus Cristo, através da fé em Jesus Cristo. Agora vamos ver a santificação, o que nós precisamos fazer para completar esse processo, para continuar seguindo por esse caminho.
E com isso nós terminamos o capítulo 5, nós vamos começar o capítulo 6. Vamos olhar o versículo 1, nós vamos estudar de 1 a 6. A palavra do Senhor diz: Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Esse é o trecho que nós vamos estudar. É um trecho muito rico. Veja, Paulo ele não escreve um curso isolado, ele não faz fascículo 1, condenação, fascículo 2, condenação. Em alguns momentos, ele traz a abordagem de um ou outro ponto. É interessante isso. Mas a partir desse momento, a partir do capítulo 6 até o capítulo 7, nós vamos estudar os princípios sobre a santificação. Nós vamos estudar esse conceito, em que depois no versículo 12 ao 16 vem a aplicação dessa santificação. E ele começa, e isso é um ponto interessante. Eu gostaria de pedir para os irmãos, eu raramente faço qualquer tipo de dinâmica, mas eu vou pedir a participação dos irmãos. Eu peço para que aqueles que são santificados, que fiquem de pé. Ótimo, podemos sentar. Essa pergunta é o começo da nossa jornada. É o começo porque santificação tem dois significados. A Bíblia ela trata por dois aspectos da santificação. O primeiro processo, que eu acho que é o mais óbvio, ou não sei, é que a pessoa santificada é aquela que foi separada por Deus. A pessoa que é separada por Deus, ela é uma pessoa santificada. Então, eu imagino que as pessoas que levantaram, elas pensaram, eu sou santificado porque eu sou separado por Deus. Vamos ver onde aparece esse contexto de a pessoa separada ser a pessoa santificada ser a separada por Deus. Vamos dar uma olhada em Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Colossenses, capítulo 1, versículo 13. A palavra do Senhor diz: Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ele fez o trabalho de nos transportar do reino das trevas para o reino do seu Filho amado. Isso é santificação. Esse é o conceito muito simples sobre santificação. Agora, se esse conceito é o outro conceito é de que santificação é um processo diário de santificação. É um processo diário de busca pela santidade. E Hebreus fala sobre isso. Vamos dar uma olhada em Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, tenham certeza da sua santidade. E é muito complexo falar sobre santidade. Porque se você busca
Se você busca santidade, não é um processo de você ter alcançado, mas é um processo de buscar. Se você busca santidade, você é santificado. Mas as pessoas que não são separadas por Deus, elas não são santificadas de jeito nenhum. Às vezes parece ser meio presunção falar, eu sou santificado. Mas se você pensa assim, vamos voltar para o livro de Romanos. Volta e lê de Romanos capítulo 1 até o capítulo 5. Por quê? Porque não depende de mim. E se você acha que você não é santificado, de duas uma, olha a sua vida. Porque você pode estar não buscando esse processo de santidade e isso é complicado. Porque quer dizer que você está no caminho, mas você decidiu não continuar no caminho. Ou senão você não acredita no poder de Jesus. Porque sim. 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 Exatamente. Quando eu falo, eu não sou... Eu me lembro de uma vez, quando eu era criança, que a professorinha perguntou, todo mundo vai para o céu? Todas as crianças levantaram, eu não levantei. Ela perguntou, mas por que você acha que não vai para o céu? Então, eu falei, eu acho que eu não sou digno. Esse pensamento cabe na mente de muita gente. Eu não sou digno de ir para o céu. Mas realmente você não é digno, nem eu sou digno. Mas nós precisamos crer na palavra de Jesus Cristo. Não tem a ver com o que eu faço ou o que eu não faço. Tem a ver com quem eu tenho fé. Porque eu não tenho fé em mim. E quando eu começo a pensar que eu não tenho santidade, é porque eu não tenho fé no Senhor Jesus. Eu tenho fé em mim. E assim, convenhamos. Quando eu conheço a mim, e eu sei que eu tenho fé em mim, eu vejo que eu não vou para lugar nenhum. Então, foque. Tenha intrepidez de você falar, eu sou santificado. Eu tenho santidade. Por quê? Porque a pessoa, aquele que te deu a santidade, é muito mais forte que você. Eu e meus pais vimos um filme, Até o Último Homem, em que é interessante, a abordagem do filme mostra umas estratégias militares, em que o exército americano, em menor número, eles estavam tentando invadir Okinawa, a ilha japonesa, só que existia um paredão e eles precisavam escalar o paredão, e em cima, na parte de cima no continente, na parte mais larga da terra, tinham muitos japoneses. Então, toda vez que eles iam subir, tinha um japonês lá com uma arma, eles tinham um tipo de eles fizeram uma teia de cordas em que vários soldados subiam, mas ainda assim não era o suficiente para deter o paredão de japoneses. Qual era a estratégia que os Estados Unidos usavam? Eles bombardeavam antes. Eles lançavam tantas bombas, eles lançavam uma artilharia tão pesada que explodia tudo lá em cima. E daí os americanos eles falavam, mas é impossível que eles vão sobreviver a isso, mas os japoneses eles tinham os corredores internos, subterrâneos, e eles sobreviviam, mas os americanos conseguiam subir por causa disso. Isso nos lembra, eu não quero falar que nós temos esse mesmo espírito, mas nós podemos contar com algo que é muito maior do que a gente. Nós temos armas muito maiores do que nós mesmos. E graças a Deus por isso, porque senão todo mundo estava literalmente no inferno. Todos nós estávamos na ira. E nós temos por que não sentir isso. Nós temos a justificação através de Jesus Cristo. E agora vem o contexto da santificação. E enquanto a justificação ela aborda que você é considerado reto, então você é santo, não por causa de você, a santificação ela exorta, você é considerado correto, agora busque viver corretamente.
Quer dizer que você vai sempre acertar? Não. Mas quer dizer que você vai, essa tentativa, você vai buscar sempre se ajustar, sempre se santificar, sempre se limpar, se sujar menos. Você vai continuar se sujando. É como uma criança. Minha mãe, ela nunca brigou comigo por eu estar sujo. Mas conforme você vai amadurecendo, você vai se sujando menos. É normal. É normal que uma criança se suje. Mas com o tempo ela vai começando a se sujar menos até um ponto que ela não se suje mais. Ou não, né? Porque nós adultos ainda assim nos sujamos. É um processo parecido com o processo da santificação. E ele começa com uma pequena pergunta, no versículo 1. Que diremos então? Ele começa com essa pergunta, e essa pergunta, ela sozinha não quer dizer muita coisa. É a mesma coisa eu perguntar para vocês, e aí, o que nós vamos dizer então? Sobre o quê? Sobre o que nós vamos dizer então? E é exatamente isso que Paulo faz. O texto é corrido. E ele começa... Vamos dar uma olhada no versículo 20, que nós já estudamos. Porque é sobre isso que ele está tratando. Então, sobre o que nós vamos falar em relação a isso. E a palavra do Senhor no versículo 20, capítulo 5 de Romanos diz: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Paulo ele já estava falando... Tudo bem, houve transgressão, a lei existiu para condenar as pessoas, existiu. Mas aonde houve a condenação, veio a graça que era muito maior. Então é sobre esse contexto que ele está falando, olha. Então, o que nós vamos falar sobre isso? Houve a condenação, então a graça foi maior? E ele continua assim, ele continua no versículo 21. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Tá bom. O pecado ressalta a glória de Jesus, ressalta o poder do sangue de Jesus. Então, vamos continuar pecando, fazendo uns pecados bem vergonhosos, para que o sangue de Jesus mostre que tem realmente força? Tem um monte de pessoa que pensa assim. Existia um religioso chamado... um religioso russo chamado Rasputin, em que ele vivia uma vida devassa. Apesar de ser uma pessoa que supostamente era dedicada ao Senhor, ele vivia uma vida devassa, uma vida horrível. E quando perguntavam para ele, ele respondia: mas o que eu estou fazendo é mostrar o quanto o poder do Senhor é grande, ele vai perdoar até os meus piores pecados. E ele se orgulhava disso. Então ele vivia a vida como ele queria, ele vivia na lama e vivia regozijando da lama, como um porco. E depois, eu sei que o meu dono vai me limpar mesmo, então vou me sujar o máximo possível, porque vai mostrar como ele é bom em limpeza. E nós não tem, eu acho que ninguém aqui tem esse espírito. Eu espero que ninguém aqui pense dessa forma. Eu acho que ninguém aqui vive dessa forma. Mas nós às vezes ensaiamos um discurso um pouco diferente. Eu quero pecar em relação a alguma coisa. Eu sei que é errado. Mas eu quero muito pecar sobre aquilo. Às vezes é bebida, às vezes é pornografia, às vezes é traição, às vezes é mentira. Eu sei que aquilo é errado. Mas eu tô sentindo muita vontade de fazer. Então o que eu faço? Eu já coloco na minha mente: Deus vai me perdoar. Depois é só pedir perdão. Eu sei que se eu continuar não fazendo o meu pecado, eu vou continuar querendo fazer o meu pecado. Mas eu sei que se eu fizer o meu pecado, depois eu pedir perdão, Deus vai me perdoar. Então por que eu vou morrer de vontade? Não é mesmo? Não é mesmo. Não é mesmo. Judas, o livro de Judas, ele faz uma afirmação muito interessante sobre
exatamente sobre esse contexto. Judas, versículo 4. Deixa eu me pegar aqui. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano Senhor. Esses homens dissimulados, eles chegam e eles não apenas chegam, mas eles chegam e transformam a graça em libertinagem. Ah, tudo bem, eu posso pecar, então eu vou pegar porque assim, depois eu peço desculpa. Esses homens são chamados de ímpios. E nós precisamos ter muito cuidado. E é isso que Paulo está dizendo no versículo 1 aqui. Ele está perguntando no versículo 1. Tudo bem, então a gente tem a graça, a gente tem esse baita presente. O que a gente transforma esse baita presente? Em um conceito de graça barata. Ah, eu posso gastar quando eu quiser. Quer pagar quando? É aquela coisa, eu vou pagar pelos meus pecados. Quer pagar quando? É uma coisa barata. É uma coisa vulgar. Já que eu posso usar o quanto eu quiser de graça, vamos usar o quanto a gente quiser, porque a gente sabe que Jesus desculpe o termo, mas Jesus é bobo. A gente transforma Jesus em bobo. Só que, desculpa, assim, enquanto o homem está indo, o Senhor está voltando. E ele já sabe que a gente faz isso. E quantas vezes eu não fiz isso? Eu sempre dou aula exortando vocês, mas eu me coloco, eu muitas vezes fiz isso. E quantas vezes eu fui ímpio? Mas e aí, vamos continuar sendo ímpio? Ou nós vamos realmente nos arrepender? Então, Paulo ele faz essa pergunta, e aí, vamos continuar pecando para que a graça aumente? No versículo 2, ele responde, de maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo para ele? E aí? Como nós, que morremos para o pecado, vamos continuar vivendo igual os pecadores? Amém. Amém. Exatamente isso. Nós precisamos ter esse conceito. Olha que conceito interessante. Nós já havíamos tratado nele em uma série de perguntas, e a gente já vinha tratado em algo muito parecido, e Paulo já vinha falando que, porque provavelmente essa alegação do pecado, de que a graça ela é tão boa, ela é tão maravilhosa, que ela incentiva para que as pessoas pequem, que Paulo já tinha falado no capítulo 3 de Romanos, capítulo 3, versículo 8, ele tinha feito uma série de perguntas e respostas consigo mesmo, já prevenindo que os judeus daquela época da igreja em Roma, eles já iam falar. Vamos lá no versículo 8. Por que não dizer como alguns caluniosamente afirmam que dizemos, façamos o mal para que nos venha o bem. A condenação dos tais é merecida. Os judeus provavelmente, eles já tinham esse conceito. Ah, mas Paulo ele fala tanto de graça, agora a gente não tem que mais pagar pelos nossos pecados, então vamos viver do jeito que a gente quer. Veja, não é isso que Paulo está querendo dizer. E, novamente, ele coloca de uma forma endossada. De maneira nenhuma é isso que a gente está querendo dizer. Não é porque você é livre hoje que você vai pegar a liberdade e você vai se trancar numa cela de novo. Porque hoje você é tão livre que você pode se prender de novo. E você é tão livre hoje que você pode se trancar numa cela de novo e ficar reclamando, eu tô preso. Eu tenho liberdade de falar isso. Eu acho sempre muito engraçado quando as pessoas reclamam do emprego. Porque não vivemos num regime de escravatura.
Ah, mas eu preciso sobreviver. Ah, então você optou por se sacrificar nesse ponto para você ter o salário. Mas se você quiser, amanhã você pode dizer, olha, muito prazer, foi um prazer te conhecer, eu odeio trabalhar aqui, eu não quero mais trabalhar. Por favor, me dá minhas contas porque eu vou partir para algo para ser feliz. Você tem essa liberdade de fazer isso. E no cristianismo nós temos a mesma liberdade de continuar vivendo na escravidão, naquilo que a gente não gosta. Falar, mas nós somos livres até para continuar escravizados, se a gente quiser. E Paulo ele faz uma pergunta no versículo 2 muito interessante, no finalzinho. Como podemos continuar... Aliás, nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? No versículo 3. Ou vocês sabem que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Como nós morremos para o pecado? É uma pergunta, eu gostaria de uma resposta, ou várias. Através do batismo, só no batismo? Ou seja, só eu pegar um prato, se arrepender, não sei quem fala aqui, pela justificação. Exatamente. Muito. Sim, mas essa separação que você está morto é que nós morremos para o pecado? Como nós morremos para o pecado? Através do batismo, através da justificação, através da fé? Tem mais algum elemento? Da regeneração, boa. Sim, mas não diz como você morrer para o pecado. Aham. Deus é contigo, Deus é bom, mas quando você é cristão, você tem a certeza que você tem uma obra de Deus. Sim. Sim. E você está separado de Sim. que você abusa. Sim. Muito bom. Eu fiz uma pergunta que dá várias respostas. Nenhuma delas está errada. Muito bom. Existem várias respostas que eu poderia dar. E vocês deram respostas corretas. E isso é bom. Mas é interessante como Paulo começa a responder. Não que a resposta de Paulo esteja mais certa que de vocês estão certas, mas a abordagem dele foi muito clara e muito contundente. Como que a gente morre para o pecado? No versículo 3. Na morte, mas tá faltando alguma coisa aí. Quando nós... Desculpa, as minhas perguntas são complicadas, é verdade. Como nós morremos para o pecado? Desculpe. No versículo 3, ele dá um mecanismo. Não está escrito isso no texto. No batismo, exatamente. Ele optou por começar falando, olha, a partir do batismo vocês morreram para o pecado. É uma abordagem interessante e que causa muita estranheza. Eu me lembro que uma vez a Silvana perguntou, nós estávamos tratando sobre justificação um bom tempo atrás, mas nós não precisamos fazer nada? Paulo já começa falando, olha, vocês só foram mortos para o pecado a partir do batismo.
Então, a santificação não é simplesmente um mero fato de vamos levantar as mãos, ficar puxando energia cósmica para ser pessoas melhores. Não, para você começar, você necessariamente precisa se batizar. Existem vários outros trechos que falam, que Paulo deixa muito claro, o batismo ele é essencial. O batismo é fundamental. Sem o batismo não existe condições. E nós temos um desafio, porque os tradutores, buscando transformar o batismo em algo muito mais reverencial, eles traduziram a mesma palavra, o baptismo, ele foi traduzido, seria traduzido como imersão. Então toda vez que você vê o batismo aqui na Bíblia, na verdade ele está querendo dizer exatamente a palavra imersão. O que também leva a uma conclusão muito óbvia. Vamos trocar esse trecho do versículo 3. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos imergidos em Cristo Jesus, fomos imergidos em sua morte. Fomos imergidos, desculpa, é errado, imersos. O português agradece. Porque nós fomos imersos junto com ele. Então não é fé somente. Não é somente eu dizer. Sim. Sim. O Senhor verdadeiramente, você está morto para Cristo. Exatamente. Vamos tratar isso num segundo ponto. Num segundo ponto nós vamos tratar sobre isso. Sim. Nós vamos tratar isso num segundo momento, desse mesmo estudo. Então, segura essa ideia, é muito interessante. Mas o batismo não quer dizer simplesmente um sacramento. O batismo, nós vemos aqui que ele fala: fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. O batismo não quer dizer que eu vou simplesmente pegar uma pessoa que não quer. A dona Cida não quer mais, nunca quis saber de Jesus. Eu vou afogar ela lá na água, tirar, agora você é batizada. Não é um sacramento que ele santifica por si só. É necessária a fé. Nós já falamos por 2 capítulos sobre a fé. A fé não está excluída nesse momento. É um degrau em cima do outro. A gente conta que a santidade existe porque a gente tem fé. Quando a gente tem fé, nós podemos nos batizar. Porque daí sim o batismo ele tem validade. E o batismo não é como dizem hoje em dia, simplesmente é um simbolismo. Você já está na igreja há tanto tempo, vamos se batizar para você ser registrado, para você ter uma carteirinha da igreja, como se carteirinha salvasse alguém. Não, não é. Existe um papel fundamental e Paulo ele apresenta isso. Vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Isso nos coloca um ponto importante. Jesus, ele já fez a parte da justificação, ele já te deu um presente chamado graça. A questão é, você está recebendo esse presente? Você decide, você escolhe o final, você decide. Você tem buscado esse presente? Eu tenho buscado, tenho sido um bom menino, tenho feito a lição de casa, eu tenho respeitado minha mãe, eu tenho respeitado meu pai. Bacana, mas isso não quer dizer nada. Sem o batismo não quer dizer nada. Passos. Às vezes a gente quer começar e eu já vi várias pessoas, eu vou começar a ler a Bíblia. Por onde você começa? Apocalipse. Bacana, você já leu Daniel? Você já leu Ezequiel? Não. É importante?
É claro que você não vai saber que é importante para ler Apocalipse, ler Daniel, ler Ezequiel, porque você não leu. E como é que você quer começar do final? Começa, seja humilde. Eu sei que é difícil, eu sei que você é inteligente, eu sei que você é bom, mas começa fazendo, seguindo os passos. Primeiro aceita que você é condenado. Você tem a condenação da ira. Aceita que você pode, através da fé em Cristo, receber a graça. E depois vai para o terceiro passo, batismo. O batismo é fundamental. Sem o batismo não tem game over para você. Tudo aquilo que a gente falou sobre fé acabou, porque agora é a sua vez. Jesus já fez a parte dele com a graça. Agora é a nossa vez de exercitar aqui dentro o ser humano como pode modificar. Então, deixa eu pegar só um minutinho. A gente continua desbravando o versículo 3 e 4. E você pode perceber aqui que dentro da igreja de Roma, todos que estavam escutando, tanto judeus quanto não judeus, todos já eram batizados. Ele não faz uma pergunta aqui, vocês foram batizados? Alguns de vocês foram batizados? Ele já toma como presunção, todos ali são batizados. Veja, ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados, ou seja, vocês não sabem aqui que todo mundo foi batizado? Nós morremos com Cristo? Ele, para aquela congregação, naquela época já era óbvio. O batismo era condição sine qua non. A gente chama isso no juridiquês, que quer dizer, olha, isso é condição necessária. Assim como é condição necessária que para eu conseguir habilitação eu tenha 18 anos. Com 17 anos eu posso dirigir muito bem, mas se eu não tiver 18 anos eu não vou conseguir habilitação. É condição sine qua non. Não tem como eu conseguir. Não tem como eu conseguir ser salvo pelos meus próprios méritos. É condição sine qua non. Sim. Exatamente. Sim. Vai ficar apodrecendo o presente. Exatamente. 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 O presente está lá, você pega se você quer. Veja, o Atos capítulo 9, versículo 18. A história de Paulo. Paulo, ele tinha todos os motivos para não ser batizado. Ele teve uma experiência com Jesus antes de ser batizado. Paulo, por que você me persegue? Ele era um apóstolo. E até certo momento, eu já ouvi comentários no sentido, provavelmente os apóstolos não foram batizados. Não sei. Porque o apóstolo Paulo foi batizado. Atos capítulo 9, versículo 18. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente, levantou-se e foi batizado. Se até o apóstolo Paulo foi batizado, o que você está esperando para ser batizado? Mas essa é uma questão ainda hoje muito complexa. Levanta a mão que você já é de Jesus. Desculpa, você levantou a mão e não foi de Jesus. Mas a questão também é interessante, não só pela importância que é dada no batismo, e convenhamos, Paulo ele não se preocupa em tratar fundamentalmente do batismo aqui, porque ele já tinha certeza que as pessoas em Roma tinham certeza de que o batismo era fundamental para a salvação. Não é uma questão que ele aborda diretamente aqui, porque era inútil para a igreja já tinha passado desse nível. Assim como eu espero que nós tenhamos passado desse nível. Todos aqui acreditem na salvação como um elemento essencial através do batismo.
Mas ele trata de um conceito interessante. Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Geralmente, quando a gente faz a ilustração sobre o batismo, a gente coloca, eu não tenho uma caneta aqui, eu esqueci de trazer, mas é bom, vocês vão imaginar comigo. Temos aqui a pessoinha, temos o Ailton, pecador. O Ailton antigo, o Ailton que merece a ira de Deus. Depois, o Ailton conhece Jesus, ele tem fé em Jesus, ele se batiza, daí ele morre e volta a viver agora como uma nova criatura. Uma criatura cheia do Espírito Santo. Só que Paulo, no modo como ele escreve aqui, ele não está querendo dizer isso. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória de Deus Pai, também nós vivamos uma vida nova. O cenário é, aqui está o Ailton, antes do batismo. O Ailton já estava morto. O Ailton não estava vivo. O Ailton não tinha vida em si. O Ailton estava sobre... E nós voltamos para o conceito que foi dado no final do capítulo 5. Adão, ele nos deu um grande presente para a humanidade. Ele nos fez descobrir a morte. E o Ailton estava na morte antes do batismo. Ele está vivendo, está andando, está falando, está resmungando, como sempre. E ele está na morte. A única diferença, ele estava na morte, ele foi e morreu com Cristo e levantou com Cristo. É diferente. É um aspecto totalmente diferente. Você não está batizado, você está morto. Não pense que eu estou vivo, vou morrer e vou viver uma nova pessoa. Não, você já está em carcaça. Você é um Walking Dead. E convenhamos, às vezes nossa vida lembra muito Walking Dead, porque a gente vive trabalhando, para quê? Para comer. Vive trabalhando para quê? Para sobreviver. É um Walking Dead de, assim... mas eu não como pessoa, eu não como gente. Às vezes você tem que pisar em cima das pessoas para conseguir as coisas que você quer, né? Então não é tão diferente de Walking Dead, não. Com a diferença que o cheiro deve ser um pouco melhor aqui. Mas nem sempre o é. Pega a linha vermelha que você vai ver que o cheiro não é tão bom assim também. Mas nós já estamos mortos antes do batismo. A única diferença... E a diferença principal é que com o batismo nós ressurgimos com Cristo. E isso faz toda a diferença. É isso que é o grande marco. Você já não está mais morto, você está vivo. E você está vivo com Cristo, porque Cristo já te ressuscitou. Você já está vivendo no reino dele. Você já está vivendo com ele. Você não precisa esperar para morrer para viver com ele. Você já tem ele. Através do Espírito Santo. E o grande problema é que as pessoas tratam o batismo como um elemento simbólico. Mas o batismo não é um elemento simbólico. Não é um simbolismo que nós fazemos. Não é uma liturgia. Vamos colocar aqui a piscininha e vamos olhar para todo mundo ver, ele é um novo homem. Não, acontecem mudanças essenciais na sua vida. E se você tem fé em Jesus Cristo, você acredita nisso. Porque é algo que as pessoas podem não ver, não sentir o cheiro. Mas você sabe a diferença. Você que passou por isso sabe. Não é mais você. Não é uma simbologia, eu estou... Uma simbologia que existe na Bíblia é a ceia. Façam isso em memória de mim. Isso Jesus falou claramente. Nós fazemos comemorando a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. O batismo não. O batismo, sempre que apresentado, ele mostra: você era um condenado, você era uma criatura podre que merecia a ira de Deus. Quando você ressurge com Cristo. E isso é verdade.
Mas para isso precisamos ter fé. E é interessante que a partir do momento em que aquela carcaça morta ele passa, e Paulo ele faz essa pergunta de forma pleonástica, ou seja, é uma pergunta que você já remete à resposta. Nós não fomos batizados com ele, portanto fomos sepultados com ele, no versículo 4. Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Então a gente sai, a gente começa a viver de novo, voltamos a ter relacionamento com Deus, da mesma forma que Adão teve quando ainda vivia no jardim do Éden, sem pecado, para viver uma vida nova igual a Adão, assim, desde todo o resto. Então não é simplesmente a fé da justificação, a justificação fundamental. Mas agora que nós vivemos, que nós experimentamos a graça, que nós fomos libertos, a gente vai continuar vivendo igual os animais, que ele fala que o ser humano, que primeiro ele abandonou a Deus, depois abandonou o ensino de Deus, depois começou a desejar a mulher do próximo, depois começou a desejar a mulher e o homem do próximo, daí começou a cair a certo ponto que se tornou o que é hoje. A gente vai voltar para isso. Paulo exorta que não. E essa é uma introdução, e ele, no começo do capítulo 6, ele vai tratar muito sobre morte. E para nós, morte é uma coisa deliciosa. Morremos para o pecado. Nós estávamos mortos pelo pecado. Agora nós morremos para o pecado. Pecado. Tchau. Morri para você. Exatamente. Só um minutinho. Uhum. Uhum. Aí eu digo assim, o jovem, ele se vê muito nas drogas, porque ele acha que o auge, assim, que ele vai estar, nossa, ele precisa de uma coisa mais forte. Sim. E o jovem cristão, ele tem o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo precisa de mais nada. Sim. O jovem cristão tem Espírito Santo. Muito interessante. Sim, interessante. Sim, sim. Desculpa, dona Cléia. Fala. Sim. Uhum. Sim. 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 A santificação é o processo de você abandonar esse velho homem, exatamente. Se você pode até não abandonar o seu vício, mas você vai morrer lutando. O Vicente, que veio no Enos, e é um testemunho que eu acho muito bacana que ele dá. Porque ele se livrou das drogas,
mas o corpo dele ainda continua, às vezes, dando pujança para que ele vá e use. Ele está 10 anos limpo, mas ele fala que ele ainda hoje, ele sente desespero às vezes de usar. Nesse ponto que ele faz, ele às vezes liga para uma pessoa, vamos orar junto, eu preciso da sua ajuda. Às vezes você vai ficar querendo pecar, às vezes não vai passar nunca. A questão é se você vai continuar lutando contra o seu pecado ou não. Isso é santificação, é um processo. Então nós somos santificados porque nós fomos separados por Deus quando nós somos vivificados através do batismo. E nós buscamos lentamente essa santificação, esse estado de santidade, cada vez mais próximos de Cristo. Mas mesmo uma pessoa com 90 anos peca. Então, se for contar realmente com a ausência de pecado, você está na roça. Todos nós estamos na roça. Para terminar, vamos ler em relação a essas criaturas novas. Colossenses, capítulo 3, versículo de 1 a 3. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são lá do alto, porque Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Lembre-se disso. Olhe para as coisas do alto. Olhe para as coisas de cima. A sua vida é preciosa para Deus e às vezes esconde. E você é muito importante para o Senhor. Basicamente, essa é a aula. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, nós agradecemos muito. Nós somos muito felizes pelo presente que o Senhor dá, não somente a mim, não somente a essa congregação, mas a toda a humanidade. O Senhor nos deu um presente maravilhoso. O Senhor nos deu a oportunidade de nos reconciliarmos, de sairmos da morte, Senhor, através do batismo. O Senhor nos deu a oportunidade, através do seu sacrifício, de não ser creditado mais pecados em nossa vida. Nós temos o prato limpo, graças ao Senhor. Que isso não seja motivo para que não haja consciência e que não haja o processo de santificação. Que a gente não ache que simplesmente porque podemos pecar que nós devemos pecar. E não é porque o Senhor nos perdoa quando nós pecamos que nós somos incentivados a continuar no mundo pecaminoso. Mas pelo contrário, agora como pessoas novas, como pessoas vivificadas através do Senhor, que o pecado esteja morto para nós. Modifica o meu coração, Senhor, para que eu não sinta o prazer e a felicidade no pecado, mas que eu sinta amor e prazer na sua palavra. É isso que eu te peço, em nome do seu Filho Jesus, amém.